Olá, gente! Hoje eu tomei o lugar aqui, eu vou começar a falar. Tudo bem, Mari? Tudo bem, Alex. Vamos inverter um pouquinho aqui o começo. Hoje a gente vai falar sobre um problema que, na verdade, é bem recorrente, mas que teve um acontecimento específico e interessante no último dia 28 de setembro. O CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, aprovou uma resolução sob a presidência do Ricardo Salles, extinguindo vários dos cuidados que existiam com algumas áreas específicas do meio ambiente, como a caatinga e o manguezal. A restinga também, né? Depois vocês deem uma olhada, que são bastantes coisas, acho que a gente não precisa entrar em muitos detalhes aqui. Mas a gente pode deixar os links aqui embaixo para vocês acompanharem depois as notícias nas quais a gente está se baseando para iniciar a nossa discussão hoje, tá bom? Perfeito. Junto com isso, a gente está tendo um cenário muito triste de queimas no Pantanal, né? Que viraram notícia no mundo inteiro, inclusive fake news na boca do nosso presidente na ONU, dizendo ele que nós não estamos enfrentando uma grande queimada no Pantanal, nada mais é do que um acontecimento natural, né? Já desmentido amplamente. Acho que a gente pode começar, Mari, conversando sobre essa relação entre homem e meio ambiente, homem e natureza, né? O CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, a própria existência dele já mostra, olha, existe um conselho de seres humanos querendo definir os rumos da natureza, isso porque existem várias ações humanas contra a natureza e assim por diante. Eu vi esses dias na BBC uma reportagem sobre a cidade do México, assim, não tinha nada a ver com nada, e a conclusão do vídeo foi, e mais uma vez a luta do ser humano contra a natureza foi vencida. Essa minha frase me impactou bastante, acho que a gente podia partir disso. Como que a gente pode pensar essa relação homem-natureza, relação clássica na filosofia e nas ciências humanas e naturais, né, como um todo? Eu acho que a gente começa então uma discussão falando sobre como é que nós, seres humanos, nos relacionamos então com a fauna e com a flora, né? Como que a gente se relaciona com o meio em que a gente vive e com o meio que é responsável por manter a nossa vida de alguma maneira, né? Então, acho que essa é uma questão importante. E aí, considerando que nós partimos de uma economia que tem uma base extrativista e exploratória da natureza, é importante a gente levar em consideração isso para balizar qual é a relação que nós temos enquanto homens com o meio ambiente, né? Então, acho que a gente pode dizer que nós temos uma relação que é uma relação de exploração, em que a gente vai olhar para o meio ambiente como um instrumento, uma ferramenta que vai de alguma maneira permitir que nós tenhamos mais lucro, permitir que a gente produza mais, permitir que a nossa qualidade de vida aumente. Por que eu fiz assim com qualidade de vida, né? Esse sinal de aspas. Estou pensando um pouco que não necessariamente qualidade de vida, mas possibilidade de consumo, talvez. Né? Porque na nossa sociedade as duas coisas estão muito misturadas e são recorrentemente confundidas. Então, acho importante a gente fazer essa diferenciação. Mas acho que dá para dizer que a gente tem, então, uma relação com o meio ambiente, que é uma relação de exploração, que é uma relação instrumental e que é uma relação de poder também, em alguma medida. Por quê? Nós nos consideramos, então, superiores, como seres racionais que somos. Então, portanto, podemos subjugar os animais, podemos subjugar as plantas, podemos subjugar a terra, para que essa terra, esses animais, cumpram as funções que nós dermos para eles, né? Então, eu acho que, começando por aí, então, né? Acho que temos uma relação que é desse tipo com a natureza. E aí, acho que é legal falar o que não é.
né? Talvez seja importante. Acho que não é uma relação em que a gente olha para o meio ambiente como algo de que depende da nossa existência. Eu acho que parece... Por que eu também chamei a atenção para os seres racionais que somos, né? Porque me parece um pouco irracional o tratamento que a gente dá para o meio ambiente, com todas as evidências que nós temos de que se nós continuarmos nessa toada, a existência que vai ser prejudicada vai ser a nossa, né? Então, assim, me parece um tanto uma relação de poder, achar que tudo bem, enquanto está queimando tudo, e esse tudo lá no Pantanal, né? Tá matando uma série de animais, uma série de espécies que dependem daquele ambiente, né? Daquele habitat. E a gente não entender que isso está chegando na gente, né? Que essas mudanças climáticas que a gente provoca, que, né, o tipo de predação do ambiente que a gente faz vai impedir a nossa própria existência em algum momento. Então me parece um tantinho paradoxal essa relação, porque parece que a gente é muito melhor que os animais e as plantas, porque nós somos racionais, mas nós não temos uma convivência com o ambiente que seja uma convivência em que estejamos todos em harmonia, né? Nós temos uma convivência predatória. Então, acho que talvez essa seja um pouco da raiz de tudo que a gente tem visto acontecer, do tipo de tratamento que a gente tem visto ser dado a essas questões. E aí, principalmente no Brasil, nos últimos meses aí, nós temos visto uma série, né, de medidas sendo tomadas contra o meio ambiente com um discurso de que, na verdade, não é isso não. Então, não sei. Você falou aí de racionalidade, de utilitarismo, de, né, extrativismo, tudo. Isso eu acho que é sempre bom. Eu sempre gosto de pensar no decorrer da história das coisas, para a gente entender que nada sempre foi do jeito que é, né? Que existem outros jeitos de ver o mundo. Essa ideia, a gente pode encontrar raízes em mitos gregos, a gente pode encontrar raízes em mitos da tradição judaico-cristã, mas ele tem uma data de nascimento, né, ali na modernidade. Se a gente olha lá para o pensamento grego, quando eles falam da natureza, né, eles usam a palavra physis, que derivou da palavra física, por exemplo, eles tinham uma noção de pertencimento muito grande. Essa ideia, então, não existe eu aqui e a natureza ali. Para o mundo grego, eu e natureza somos uma coisa só. Né? Eu sou parte desse grande cosmo, eu sou parte dessa grande natureza. Com a instauração da modernidade, e eu acho que a modernidade é um assunto que a gente sempre tem que pensar com muita força, porque é dela que nós somos filhos, né? Com a instauração da modernidade, vários pensamentos foram sendo remodelados. Se a gente olhar, por exemplo, para o René Descartes, o que ele vai falar? A grande máxima dele, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? Ego cogito ergo sum. Né? Eu penso, logo eu existo. Ele coloca no pensamento a sua existência, não num pertencimento à natureza como faziam os gregos. Isso está junto, essa racionalidade, então, está junto com o nascimento de várias outras formas de pensar, como o utilitarismo. O que eu quero dizer com isso? Na modernidade, é um distanciamento do homem em relação à natureza. E aí surge o capitalismo como um filho, né, dessa mentalidade, e a própria corrente utilitarista, encabeçada, por exemplo, pelo Jeremy Bentham, né, que a gente já estudou bastante aqui no curso, que tem a mentalidade de que as coisas devem ser úteis para a minha felicidade. E aí, com toda essa coisa, né, filosófica que eu estou falando aqui, a gente chega em: eu vou usar a natureza, que é diferente de mim, eu não faço parte da natureza, eu sou destacado da natureza. Né? E essa natureza deve me servir. Um exemplo muito claro são os jardins. Jardim, como a gente conhece hoje,
ganhou seu corpo ali na época do Renascimento. E vejamos essa linda planta. Ela está num vaso. Ela está aqui, num lugar que só tem ela de folha. Ela está sozinha. A gente colocou aqui. Nós fizemos com que essa planta se adequasse aos nossos padrões de felicidade, de estética e assim por diante, né? Então, finalizando, a modernidade nos legou a mentalidade de que a natureza está aqui ao nosso dispor, para a nossa felicidade. E aí eu acho que vem uma série de outras dicotomias, né? A modernidade, na verdade, gerou essas grandes dicotomias, essas grandes separações, né? O homem e a natureza, enfim. Então, é muito interessante a gente pensar até na instauração disso que a gente chama de civilização, né, com a modernidade. Porque nessa ideia de civilização, a gente tem essas separações em que nós vamos considerar o que pertence à cidade, ao que é civilizado, ao ambiente urbano, e o que é a natureza, o que é isso que está fora de mim, que não depende de uma ação humana, mas que pode ser transformado pela ação humana. Tem toda uma questão aí, né, gente? E eu acho muito interessante até o Bauman, num texto que a gente já estudou aqui no curso e que a gente já comentou, acho que aqui no Contemporaneidades também, que é o sonho da pureza. Ele vai falar um pouquinho dessa construção, né, que vai sendo feita a partir da modernidade, que é uma construção de existe o homem que é puro e que, portanto, é civilizado e que, portanto, é destacado dessa natureza, que é suja, selvagem, enfim, que age sob outros aspectos que não o aspecto racional e que deve ser moldada conforme os valores da civilização, né? Ou conforme os valores da razão, ou que deve ser utilizada para os fins que nós bem entendemos, né? Acho que isso é uma questão. Então, gente, claro que isso está na base da nossa relação com o meio ambiente, né? Mas acho que aí, para entornar um pouquinho mais esse caldo aí, né? Para a coisa ficar um pouquinho mais densa, a gente tem também um processo que é o processo de globalização, que vai se iniciar ali com as grandes navegações, né? Historicamente, que eu conversei, inclusive, bastante sobre isso com a professora Paula aqui na primeira live do Aprender com Elas, que foi muito legal, a gente falou bastante sobre os processos de globalização. Então, vejam também, retomem essa live, porque foi muito legal a discussão. Mas a ideia, então, que nós temos a partir dessa primeira onda, que é a ideia imperialista de você conquistar novos territórios, né? Porque você não vai ter para sempre matéria-prima para produzir tudo que você precisa no seu território. Então, você conquistar outros territórios é muito importante para a construção de uma base forte para o capitalismo se manter enquanto sistema econômico. Então, é muito interessante a gente ver também que essa ideia, que é uma ideia, né, de uma ideia imperialista mesmo, né, que é uma ideia de ir até um lugar, né, tirar tudo aquilo que ele pode oferecer e depois deixar lá e conquistar um outro lugar e assim por diante, né? Então, essa perspectiva que nós temos de colonizar mesmo, né, colonizar a cultura, os povos, o espaço, e impor uma cultura que é aquela cultura civilizada e vista como a melhor ou a padrão, também influenciou nessa perspectiva. Nós temos até hoje, né, Alex, aqui no Brasil, muito claramente uma mentalidade colonial em relação ao meio ambiente. Com certeza. Né? Eu acho que a gente pode pensar nisso pelo nome do próprio país, sei lá, podemos entrar nessa lógica aí. Sim. Você falando de colonial, né, tudo, me faz lembrar, me faz pensar na importância que tem da gente ouvir outras vozes que não essas europeias que a gente tanto fala. Acabei de citar alguns, você cita, toda vez a gente cita pensadores europeus, né? Sim, sim. E acho que para a gente encontrar contradição nesses
nesses pensamentos, nada melhor do que ver o que está de fora, né? Sim. Aqui no Brasil a gente tem um filósofo que está falando muito disso, Ailton Krenak, Maravilhoso. que tem, né, uma ascendência indígena, e ele mostra como que tá sendo essa relação nossa, eurocêntrica de exploração, ela vai acabar totalmente com a natureza e a gente não vai ter volta, né? Tem um filósofo sul-coreano, Ramose, que fala que a lógica europeia é uma lógica extrativista e colonizadora. Isso quer dizer, não existe a gente conseguir pensar um modelo nosso, que é o modelo europeu de vida, sem colonização e extração total do meio ambiente, e colonização, eu falo aqui também, das outras culturas. Perfeito. Né? Porque a gente precisa fazer com que todas as outras culturas pensem como a gente. E aí, essa ideia de ir colonizando, né? Lembra muito um jogo, a gente tem vários jogos, né? Eu jogava Age of Empires, que era de computador quando era menorzinho, que era exatamente isso. Você tinha lá o seu exército, você ia, derrubava todas as árvores, ia para outro, derrubava todas as árvores. E esse era o jogo que daí você conquistava o território inimigo. Perfeito. Né? Que é essa lógica, né, da ideia dos impérios europeus. Né? Só que daí nós entramos numa grande contradição que na época, por exemplo, da Revolução Industrial, nem passava pela cabeça das pessoas. A natureza é finita. Né? E aí nós entramos, hoje, me parece, num cenário que está muito claro, né, apesar de muitas pessoas não quererem olhar para isso. Ou nós continuamos nessa lógica de extração e de colonização, acabamos com todas as culturas e acabamos com o nosso meio ambiente, e aí o filme Wall-E está para nos mostrar o cenário que vai acontecer, ou nós mudamos urgentemente de mentalidade. Com certeza, né, Alex? E é interessante porque aí eu costumo dizer que a gente tem duas linhas de pensamento, né, que vão trabalhar para repensar essa nossa relação com o meio ambiente, né? Uma linha que vai nessa perspectiva de descolonizar o nosso olhar, a nossa perspectiva de pensamento, a nossa maneira de viver, para reestruturar todo um sistema em que nós sejamos parte da natureza e não descolados dela, né? Então, em que a gente possa tratar a natureza como a nós mesmos e vice-versa, né? Que a gente possa, na verdade, então, viver em harmonia com os animais, com, né, as plantas, com um uso que a gente faça da natureza, que seja esse uso de uma dinâmica natural, então, para enfim, plantio de alimentos, enfim, né, toda uma questão aí que pode acontecer. E para isso seria necessário mesmo a gente repensar o sistema econômico, porque não seria possível eu pensar em um desenvolvimento sustentável num sistema econômico que vai partir da premissa da exploração. Então, há uma via de pensamento nessa base, né? E há também uma que eu posso dizer, eu sempre chamo de uma perspectiva revolucionária, né? E a gente tem uma perspectiva reformista também, que vai nessa linha do bom. Nós temos tanta tecnologia, nós crescemos tanto nessa nossa civilidade, né, modernidade, que nós podemos usar isso, em vez de para explorar, para construir uma relação de menos predação com o meio ambiente, ou para, inclusive, melhorar as questões ambientais que nós estamos enfrentando hoje. Então, usar a tecnologia para construir o que se chama de desenvolvimento sustentável, né? Então, uma possibilidade de reformulação do sistema econômico a partir da própria tecnologia, né? A partir das próprias invenções. Então, a gente tem se deparado aí com, acho que, essas duas vertentes. Eu disse isso hoje, que eu acho que esse ano é o ano das discussões de teorias decoloniais. A gente está nesse momento de rever as nossas referências, né, de tudo, de maneira de pensar, de sentir, de se relacionar com o outro, de se relacionar com o meio ambiente.
Então, acho importante que a gente tenha, assim, outras leituras, né? Outras visões desses processos que nos ajudem a rever, né? Rever o nosso mecanismo de consumo, a nossa relação com o lixo, a nossa relação com a questão ambiental, né? Acho que tudo isso está muito posto. E aí, diante dessas duas visões aí, né? Acho que em qualquer uma delas nós temos o ponto que é esse. Depende de uma mudança de atitude humana, mas depende de uma mudança de atitude política. Sim. Né? Acho que não dá para a gente pegar toda a questão ambiental e colocar a questão ambiental nas atitudes individuais dos sujeitos, né? Então, se você economizar água, se você separar seu lixo, se você... Ok, isso tem uma função muito grande, né? Mas se a gente não tiver o poder público preocupado com isso, que tem agentes, tem força política, tem dinheiro para investir nessas questões, então fica muito difícil, né? A gente não vai ter nenhum tipo de retrocesso. E é muito fácil a gente colocar a responsabilidade pela mudança do curso da humanidade nos indivíduos, né? É muito, muito mais fácil, porque daí quem realmente tem o poder de mudar alguma coisa, né, abana as mãos, né? Só voltando à questão da sustentabilidade, eu gosto de pensar a palavra sustentabilidade, né? Sustentabilidade está relacionada a sustentar. Sustentar é dar o sustento, mas dar a base, ou seja, manter vivo. Sustentar uma criança, manter a criança viva e fazê-la crescer. Sustentar o quê? O que é um crescimento econômico sustentável? Parece que nada mais é do que você sustentar o que a gente já tem. É a gente conseguir fazer com que o que a gente já tem permaneça por mais um tempinho. Aí isso daí já mostra que sustentabilidade e crescimento econômico sustentável, de revolucionário, de ativista, não tem quase nada. É só uma maneira da gente permanecer vivo, talvez por mais algumas décadas ou séculos. Fato é que seja crescimento econômico sustentável, seja um crescimento, uma mudança de paradigma. Então, para a gente ouvir outras vozes, né? Esse movimento de decolonização, seja um, seja outro, os dois estão de escanteio. O que está predominando continua sendo uma mentalidade lá do século XVIII, comum, de uma revolução industrial, né, exploratória, e que não está nem aí para o amanhã. Exato, para o amanhã e assim, para todas as questões que envolvem esse amanhã, né? Para além só do meio ambiente, mas com as populações indígenas, por exemplo, né? Várias preocupações que a gente tem visto serem deixadas de lado aí e que envolvem essa postura colonizadora mesmo, né? Que a gente falou em relação à natureza e em relação a outras culturas, em relação àquilo que nós não consideramos importante para a manutenção da vida, enfim, acho que todas essas questões estão muito aí nesse universo político, são muito fortes nesse momento, e acho que é o que você disse, né, Alex, para além dessa dicotomia aí que eu coloquei de duas visões de um desenvolvimento sustentável, o que a gente tem visto é algo que não vai se sustentar muito claramente, né? Essas questões estão postas aí pra gente. Então, acho que é o momento da gente repensar muitas das nossas atitudes, né, da nossa maneira de ver as coisas, mas é o momento da gente repensar também a cobrança política por ações em relação ao meio ambiente, porque nós somos parte desse meio ambiente, nós somos parte integrante dessa natureza da qual a gente se separou e que a gente usa para fins unicamente econômicos e de bem-estar nosso, sem pensar no que isso significa do ponto de vista global, né, geral, enfim, e para as próximas gerações. Qual que é o mundo que a gente está deixando para as próximas gerações? Acho que essas questões são todas bastante importantes, né, gente? Então, o quanto de fato nós estamos calados diante dessas mudanças de legislação que não só mantém esse tipo de relação do homem com o meio ambiente,
mas agravam essa situação a cada dia e fazem com que, enfim, nós tenhamos esses cenários caóticos e muito preocupantes. Acho que fica o convite também para o pensamento bem cuidadoso, né, de bastante preocupação, que essa é uma questão que envolve todos nós hoje e o futuro mesmo da humanidade. Com certeza. Eu acho que era isso, né, por hoje. Sim. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. A gente vai deixar algumas notícias aqui importantes para vocês acompanharem. Até mais, um grande beijo. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. tchau.